Oi, gente, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Mas hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que Deus falou bastante no meu coração hoje pela manhã. Primeiro eu gostaria de ler um versículo com vocês que se encontra no livro de Mateus, capítulo 28 e o versículo 20, na parte B do versículo, que diz assim: E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Como vocês viram aí o tema do vídeo, lembre-se da promessa. Eu estava ouvindo uma música de manhã e a letra dela dizia assim: Eu permiti a prova para te ensinar. Por que está com medo? É só confiar. O barco não afunda se eu não mandar. E se eu quiser, tu andas sobre o mar. Essa letra ela foi inspirada, na passagem de Mateus 14, em que os discípulos eles estão passando pelo meio de uma tempestade, sentem medo, se sentem sozinhos e Jesus aparece para eles. E Pedro ele pergunta para Jesus: Se és tu, permita que eu vá até você. E Jesus falou: Vem, Pedro, você pode vir. E ele vai, ele anda sobre as águas. Jesus ele havia falado para eles que era para eles atravessarem o mar e ele se encontraria com eles do outro lado. Eles sabiam que eles chegariam do outro lado. Jesus falou para eles que se encontraria com eles do outro lado do mar. E no meio desse trajeto acontece a tempestade. Muitos podem pensar que foi uma coincidência, mas nós temos que entender que no reino espiritual não existe coincidência. Jesus ele coloca aquela tempestade ali no meio do trajeto, porque ele queria que os discípulos vivessem algo sobrenatural com ele. E quando eles se veem no meio da tempestade, eles logo se esquecem da promessa que Jesus tinha feito para eles, que se encontraria com eles no final do trajeto. Então, se Jesus disse para eles que se encontraria com eles no final do trajeto, logo eles atravessariam o mar. Mas quando ali o vento fica muito forte, a tempestade ela fica muito forte, eles rapidamente se esquecem. Se esquecem que eles se encontrariam com o mestre do outro lado. E eles se sentem com medo. Muitas vezes nós olhamos para essa passagem e pensamos como eles tinham pouca fé. Eles haviam acabado de presenciar inúmeros milagres. Eles andavam com Jesus e mesmo assim, no momento da tempestade, eles se sentem com medo, eles pensam que iriam morrer. E quando Jesus aparece para eles, eles ainda não acreditam que era Jesus. Pedro ali, ele fala: Se és tu, mandas que eu vá. E Jesus, ele fala: Então vem até a mim, Pedro. E nós somos iguais. Jesus, ele deixou essa promessa para nós no final do livro de Mateus. Ele fala: E eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. E nós, quando entramos numa tempestade, assim como os discípulos entraram, nós tendemos a esquecer que Jesus prometeu que ele estaria conosco. Nós pensamos: onde está Jesus neste momento? O que ele está fazendo? Nós vamos perecer, nós vamos morrer. Mas Jesus, ele quer que nós vivemos algo sobrenatural com ele. Ele quer que nós acreditamos nele. Nós estamos vivendo em um tempo de incertezas, em que nós não sabemos quando essa doença vai acabar, se um dia vai acabar. Pode ser que a sua tempestade seja você estar isolado da sua família. Pode ser que a sua tempestade seja você perder um ente querido durante toda essa tempestade que nós já estamos passando há algum tempo. E aí você pode pensar: onde está Jesus agora? Onde está Jesus agora que eu não o vejo, eu não o sinto? E Jesus, ele quer te dizer neste dia de hoje que você viva o sobrenatural com ele. Seria muito mais confortável, muito mais seguro os discípulos continuarem no barco, assim como a maioria deles fizeram. Apenas Pedro teve a ousadia de sair do barco e ir de encontro a Jesus. Apenas Pedro teve essa ousadia de realmente enfrentar
ali de frente à tempestade, para se encontrar com Jesus. Certamente os outros discípulos olharam para ele e falaram: você está maluco, você nem sabe se é Jesus realmente. Jesus, ele está querendo que você, no meio dessa tempestade, saia do barco, porque para nós é muito mais seguro estarmos no barco. Mas Jesus, ele quer viver um sobrenatural com a gente. E muitas vezes nós não vivemos esse sobrenatural com Jesus por falta de fé. E se eu afundar? Será que ele vai estender a mão e vai me ajudar? Onde está Jesus? Ele quer que nós saímos da mesmice, da nossa zona de conforto. É muito mais seguro para nós ficarmos no barco. É muito mais seguro para nós ficar na nossa zona de conforto. Nós não queremos sair, nós estamos seguros aqui. Eu quero dizer para você que você precisa enfrentar a tempestade de frente, se lembrar da promessa que Jesus fez, que ele estaria com você, ele está com você todos os dias. É muito fácil nós nos esquecermos da promessa que Jesus nos fez quando nós estamos no meio da tempestade, porque a tempestade ela nos cega. Ela nos cega espiritualmente de enxergar Jesus lá no meio da tempestade, de enxergar que ele está ali conosco no meio da tempestade. E muitas vezes nós deixamos de viver o sobrenatural com Jesus, de vivermos um melhor com Jesus por medo. Então, você precisa enfrentar essa tempestade de frente, se lembrar que Jesus está com você. Ele não queria, naquela passagem, que os discípulos apenas atravessassem o mar tranquilamente. Eles não teriam aprendido nada se isso tivesse acontecido. Mas Jesus, ele queria que eles andassem sobre o mar. Então, muitas vezes na nossa vida é isso que Jesus quer. Ele não quer que nós apenas atravessemos essa tempestade. Ele quer que nós vivamos um sobrenatural com ele durante a tempestade. No momento em que ali os discípulos atravessavam o mar, Jesus estava ensinando para eles que eles precisavam sair da sua zona de conforto. Eles estavam confortáveis no barco, eles estavam seguros no barco. Jesus queria que eles saíssem dessa zona de conforto, que eles aprendessem a colocar a confiança deles em Jesus. Ele queria mostrar para eles quem ele era de verdade. Porque mesmo eles estando ali com Jesus, eles andavam com Jesus diariamente. E quando Jesus ele acalma a tempestade, eles ainda perguntam: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Ou seja, eles viviam com Jesus, eles conheciam Jesus, eles andavam com Jesus, mas eles não confiavam em Jesus como sendo o Deus. Nós andamos com Jesus, nós vivemos com Jesus, nós vamos à igreja e professamos uma fé. Mas quando nós estamos no meio da tempestade, nós perguntamos: quem é este que pode acalmar a tempestade? Então eu quero te lembrar que Jesus ele está com você. Para de murmurar. Assim como os discípulos fizeram: onde está Jesus? Agora nós vamos perecer, o mestre não está conosco. Ele apenas confia. Confie no Senhor. Pedro sentiu medo, mas ao invés de reclamar, ele confiou em Jesus. Porque ele sabia que se não conseguisse sozinho, Jesus estava ali na frente. Jesus iria estender a mão e ajudar, e assim foi. Quando Pedro ele olha para a circunstância ao seu redor, ele sente medo, e aí ele começa a afundar. E aí Jesus, ele grita: mestre, socorre-me. E Jesus estende a mão. Então, muitas vezes nós não saímos do barco, nós não saímos da nossa zona de conforto porque nós temos medo. Medo do que nós vamos enfrentar, medo das circunstâncias. Mas nós precisamos confiar que Jesus ele está ali. E se a gente não conseguir sozinho, ele vai estender a mão e vai nos ajudar. Ele não vai nos deixar perecer no meio do mar. Se você sente medo, apenas clame. Clame o nome do Senhor, que ele está logo ali para te ajudar. E o próprio Jesus segura as mãos de Pedro e o leva até o barco novamente em segurança. E ali ele acalma a tempestade. Ele estava mostrando para os discípulos naquele momento que ele tinha poder sobre a natureza, ele tinha poder sobre tudo. E ele quer nos mostrar que ele tem poder sobre tudo. Nós precisamos voltar a acreditar nisso. Muitas vezes nós achamos que Deus perdeu o controle da situação, mas ele quer nos mostrar que ele ainda está no controle. Não importa o que esteja acontecendo na nossa vida,
Ele ainda está no controle. Ele mostrou para os discípulos naquele dia e ele quer nos mostrar que ele ainda está no controle, basta nós confiarmos nele. Ele sempre está ali. Ele sempre esteve ali por perto dos discípulos. Mas ele queria esse exercício da fé deles. E ele quer que nós exerçamos a nossa fé. Muitas vezes nós temos preguiça de exercer a nossa fé. E aí nós preferimos ficar quietinho. Dentro do barco é mais seguro por falta de fé, por falta de confiar em Jesus. Então eu quero te dizer que Jesus ele está com você nessa tempestade. Eu não sei qual é a tua tempestade. A tua tempestade pode ser uma crise espiritual que você está passando. Pode ser uma doença, pode ser um luto, pode ser um isolamento que você está passando, você está isolado, longe da sua família, você não pode encontrar com ninguém, você está se sentindo sozinho, está se sentindo aflito, e está perguntando onde é que está Jesus neste momento, que permitiu que tudo isso acontecesse na minha vida, que permitiu que o meu ente querido morresse. Mas ele quer te lembrar que ele está por perto. Basta você clamar o nome dele e confiar. Enfrentar esse mar, enfrentar o mar da insegurança, enfrentar o mar da falta de fé, da incredulidade. E acreditar que ele está no controle da situação. E se você não conseguir sozinho, não precisa ter medo. É só clamar o nome dele que ele vai estender as mãos para te ajudar. Confie no Senhor. Eu quero que você se lembre dessa promessa que Jesus deixou para nós lá no livro de Mateus, no capítulo 28. E eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém? Fique com essa palavra no seu coração. Não importa qual seja a tempestade que nós estamos atravessando na nossa vida. Ele está conosco. Nós precisamos ter fé, confiar no Senhor.